Então, gente, hoje a gente vai falar, né, traduzir e contextualizar, contar um pouco da história de Sympathy for the Devil, né, que é de 68, é do Beggars, né, do álbum Beggars Banquet, Beggars Banquet, que é o banquete dos mendigos, né? Exatamente, inclusive esse álbum já apareceu aqui nas lives, né, cara, naquelas listas de capas censuradas, né, exatamente, a gente já até passou por alto assim nele, e é bem interessante a história, tanto musical quanto liricamente, assim, é bem rico, assim, não é uma coisa tão extensa, mas é interessante ver a abordagem, né, tipo, por que que eles usaram essa musicalidade, essa coisa que tanto o Jagger quanto o Keith Richards, né, se referem como uma coisa meio samba, meio afro, referência com afro, eles botam até o whatsoever, aí o pessoal até faz a menção no Brasil, fala, meio candomblé, meio samba, eu sei que eles remetem o tempo todo, inclusive, ela aparece registrada em muitos lugares como samba rock até, né, que é uma coisa tão, que a gente reconhece aqui no Brasil assim, né, mas tem a motivação, né, deles terem usado. Eu acho uma coisa que o Jagger, lá na época, né, até se refere assim, falando, uma coisa que parece meio primitiva, soa primitiva, assusta as pessoas brancas, ele até usa esse termo numa entrevista, e, claro, para contar um pouco de uma história onde um protagonista em primeira pessoa aí é o próprio, né, é o próprio capiroto aí contando. Cramulhão. Cramulhãozinho, o capiroto. Vulgo coisa ruim. Coisa ruim, cara, exato. E é bacana porque ele vai passando, né, pela história, ele vai contando episódios onde supostamente ele estaria, né? Então, só que é o seguinte, tem um lance muito interessante nessa letra, que é o significado mais profundo do contexto da letra, né? Porque, assim, as pessoas costumam sempre, quando se fala nesse tipo de letra, e a gente já comentou isso aqui outras vezes, Maurício, das pessoas julgarem literalmente, como se o cara está falando na primeira pessoa e ele quer dizer o quê? Que o cara é satanista, cultua o demônio, essas bobagens todas. E não é nada disso. Não. Absolutamente total, distante disso. Né? A letra ela tem um conteúdo, como posso dizer, acadêmico praticamente. Né? Sim. Tem uma parte de literatura profunda, cara. Que vem lá da literatura russa. Tem na literatura russa, tem um pouco da francesa, ele bebeu também, tem uma autocrítica, né, não pessoal, né, pra gente entender, né, que esse diabo, essa figura, né, essa que faz parte da mitologia judaico-cristã, né, e como que ele trata isso, tá na própria letra, né, tá na própria letra, é porque a gente não dá atenção, e ele mesmo fala, tiraram a gente satanista na época, pô, era só uma música com uma letra, não prestaram atenção, tem uma crítica ali, né, a figura do ser humano como um todo, é dali que vem esse devil, né, que ele usa muito. Sim, mas a origem da letra, estou até procurando aqui que eu não lembro de cabeça o nome do livro. Eu tenho aqui, cara, tá abertinho aqui. Porque ele ganhou o livro, né, da Marianne Faithfull na época, né? Exato. E aí ele escreveu a letra baseada, a princípio, nesse livro, não é? Sim, é do Mikhail Bulgakov, né? The Master and the Margarita, né? Tá assim em inglês aqui que eu tô lendo, né? Uma tradução de 67. Ele ganhou o livro da Marianne Faithfull, desse autor russo, e ele diz também, ele fala que ele se inspirou em Baudelaire, né? Sim. Baudelaire. Esse livro tem em português, também, inclusive, né? Acho que sim. Eu não procurei, mas tem sim, acho que tem. Tem. Não sei se é fácil de achar hoje em dia, se tem edição atual, mas ela é. Ele saiu em português, cara. Se não saiu aqui no Brasil, deve ter em português de Portugal, com certeza, muito provavelmente, né? Mas isso aí vai provavelmente primeiro. Então, exatamente, a Marianne Faithfull até confirma, né, em entrevista que ela deu de presente a ele esse livro, né, do Mikhail Bulgakov, né? O Master and the Margarita, né, que tá aqui. Aí ele fala até dessa coisa que cobra, fala, mas você não esperando Baudelaire? Pois é, hoje em dia eu olho assim, eu não consigo ver, mas tem alguma coisa quando eu olho meus livros do Baudelaire, que é essa citação, mas o que puxa é isso que você falou mesmo, né, esse livro desse autor russo, e a Marianne Faithfull não apenas deu o livro, ela participa, né, da gravação junto com outras pessoas, tem uma série de curiosidades ali, né, dentro, né, internas e externas. E o livro, é difícil contextualizar, falar sobre esse livro, ainda mais quem não leu o livro. Obviamente, eu não li, acredito que você também não, mas até porque é um livro raro, né? E deve ser difícil de ler. Sabe quem leu esse livro? A Sami, cara.
Sammy que faz a Rebel comigo. A Sammy Glitz, cara, leu? Samantha Mendes. Ela gostou? comentou que ela pegou esse livro, sei lá, meio que por acaso, alguém emprestou para ela, deu para ela, em inglês, né? E ela começou a ler, e depois que ela foi saber da história, né, do que era a base da música Sympathy for the Devil. E ela disse que quando você está lendo o livro, as coisas meio que mais se encaixam melhor, entendeu? Da letra. Porque o livro, ele fala exatamente, ele narra a presença do diabo em pessoas lá na época onde o livro foi escrito na Rússia do século XX, cara. Pós-revolução. Sim. É muito interessante, cara. Mas, falam que eu tô vendo aqui, entre 1928 e 40, algo assim, mais ou menos. Isso. Então, e ele, então, assim, não tem nada de, por exemplo, primeira pessoa, sabe, assim, de satanista, não absolutamente nada disso. Passa longe. Mas aí tem essa outra questão que você falou, que tem a ver com as religiões de matriz africana, no Brasil, no Caribe, né? Sim. Porque o Mick, quando esteve no Brasil, principalmente o Mick, ficou muito impressionado com essa coisa dos rituais, né? Então, isso também influiu, principalmente na parte rítmica da música, que tem aqueles tambores e tal. Bongô e tal. E no vídeo, o vídeo que eles fizeram lá do Rock and Roll Circus, cheguei a comentar isso aqui, mostrei que eles pintam uns pontos no peito, toda aquela cena do vídeo parece um terreiro, né? Uma referência, né? A referência, né, mesmo, que ele usou, né? Ele ficou impressionado, a ponto de usar, né? Não só na música, né? Até no clipe. É incrível, cara. Bem bacana. Mas, enfim, tem a letra aqui. Está aí, tô com ela aqui também. É que eu vou achar ela aqui que eu me perdi. Tá aqui, ó. Mas aí depois a gente fala mais a respeito dessa... Sim, tem bastante coisa, cara. Né? Tem muita coisa. Todo esse contexto aí, né? Sim. Então tá aí, ó, a letra, né? Bora. Bom, vamos começar. A gente vai dar uma lida, né? Uma traduzida que todo mundo faz, mas o importante é que a gente contextualizar, né? E contar a história e tudo mais. Isso é importante. Traduzir, qualquer um traduz, né? Então, vamos lá. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for long, long years. Stole million men's soul and faith. Então, por favor, permita-me me apresentar, né? Eu sou um homem, né, de riqueza, de fortuna e bom gosto, né, e refinamento, digamos assim. Eu estou por aí há muitos, muitos anos, né? Roubei milhões de almas e fés, né, dos homens, né? Deixa eu até pegar minha anotação aqui, que está aqui, né? As almas e as fés de muitos homens. Continuando. And I was round when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made them sure that Pilate washed his hands and sealed his fate. Né? Assim, eu estava por perto, né, quando Jesus, né, teve seu momento de dor e dúvida. Né, Jesus Cristo teve seu momento de dor e dúvida. Então, made them sure, tipo assim, né, esse them que é maldito, que a gente interpreta assim, aí ele está compondo, né, make them sure, tipo, certeza mesmo, sabe, intensificando. Tipo assim, garantir, né, que Pilatos lavasse suas mãos, né, quando selou o destino dele. Esses personagens são citados no livro, né? Nesse livro que a gente estava falando, do Mestre das Margaridas, o Pôncio Pilatos, o próprio Jesus, né? Meio que dá ele contesta a existência de Jesus e tal, é muito interessante. Interessante mesmo. Pode rodar aí para baixo, cara. Aí já vem o primeiro refrão, né? Repete, ó. Pleased to meet you, hope you guess my name, but what's puzzling you is the nature of my game. Né? Então, assim, prazer em conhecê-lo, né? Eu espero que você adivinhe o meu nome, mas o que está te confundindo, né, puzzling, é a natureza do meu jogo. Então, essa letra é maravilhosa. Outro detalhe, né, a referência bíblica, né, esse momento de dúvida, né, de Jesus, que ele chega meio que a renegar, né, por medo da tentação e tal. Né? É o aspecto da tentação de Cristo mesmo, né? A referência é essa, dor e dúvida. Com a tentação mesmo. Rodando aí. Stuck around St. Petersburg,
when I saw it was time for a change. Killed Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain, né? Eu estava lá por São Petersburgo, né? Quando eu vi que era momento de uma mudança, né? Matei o czar e os seus ministros, né? Anastácia, né? O Natasha, né? Seria original, gritou em vão, né? Então aí a gente está falando já, né, da Revolução Russa. Sim. Né? Estamos ali na Revolução Russa com a queda do czar, né? Matou o czar, a morte dos Romanov, né, um episódio muito famoso, importante na história do mundo, da Rússia, naturalmente. Então, assim, ele vai pontuando, ele vai entrando em grandes eventos históricos, né, e já engata outro aí. Mas peraí, é muito interessante isso, justamente, o que a gente estava falando no começo, do livro, né, que foi a ideia original da letra, a raiz principal da letra é a referência desse livro, que foi escrito, como é que é o nome do autor mesmo, que eu esqueci já? Mikhail Bulgakov. Bulgakov. E ele era um autor russo, por isso tem essa referência aí do São Petersburgo e da Revolução Russa, que tinha acontecido em 17, né? E o livro começou a ser escrito, acho que 10 anos depois, então era algo muito recente ainda, né? Exato. Assassinato da família real toda, né? A Anastasia, acho que era a imperatriz, né? Sim, princesa ou imperatriz, agora esqueci, foi princesa Natasha, sim, e exatamente, então assim, impactou muito o autor, né, então assim, ele estava lá, né, digamos, ele estava lá naquele período, né, e o Mick levou isso. Engatando aí, né, a gente pula do pré-Primeira Guerra aí, né, já engatando para a Segunda. I rode a tank, held a general's rank, when the Blitzkrieg raged and the bodies stank. Né, então, eu pilotei um tanque e usei, né, sustentei, né, uma patente de general. Quando a Blitzkrieg, né, para quem não lembra, eram os ataques relâmpagos, né, dos tanques alemães, né, então é ataque relâmpago, literalmente, alemão, quem não lembra. Então, quando a Blitzkrieg, né, esse rage, né, que a gente rage ou rage on, que às vezes aparece também, às vezes traduzem como urgiu, né? É dizer que algo aconteceu de forma violenta, né? Algo tá intenso, né? Então, assim, quando a Blitzkrieg avançou, né? Arrebentou e os corpos, né? Fediam, ou seja, os mortos, né? Mataram, né? Ou seja, ele era um general nazi, né? Também. O diabo, nesse caso, era o general nazi. Mas é curioso porque na estrofe anterior ele era um dos revolucionários russos, né? Sim, exatamente. Ele vai aquela coisa, ele vai costurando, né? Eu tô em todos os lugares, né? Então, é legal porque pode parecer que, sei lá, tá puxando a sardinha para algum lado da disputa, né? Mas aí ele tanto foi um comunista, um pré-comunista, como depois ele foi um nazista, né? Exatamente. Ele tá. E isso eu achei bacana, né? Tipo assim, não, eu tô em toda parte, eu tô em todos os lados mesmo. Eu achei interessante como ele se colocou. A maldade está em todos os lados, né? Embora em alguns lados às vezes ela seja mais externada, né? Exacerbe, né? Exato. Bom, o refrão novamente, né? Pleased to meet you, hope you guess my name, é igualzinho, né? I watched with glee while your kings and queens fought for 10 decades for the gods they made, né? Então vamos lá. Assisti com orgulho, né? Enquanto seus reis e rainhas lutaram por 10 décadas. Né, pelos deuses que eles, né, e elas criaram, fizeram. A princípio eu fiquei olhando assim, isso aqui é referência à Guerra dos 100 Anos, eu pensei, 10 décadas. Pois mas não, falou que isso é uma referência, onde eu li, a primeira impressão que veio é a Guerra dos 100 Anos, mas aí quando emendou falando dos deuses que eles criaram, isso pode ter referência realmente àquela ideia do rei e rainha enquanto representante de Deus na Terra, uma coisa comum em várias culturas, né, na Antiguidade, Idade Média e tal, e até hoje em dia em alguns lugares, mas também parece uma referência às guerras religiosas que foram travadas dentro da Europa, né, do século XVI até o século XVIII. Então, minha primeira impressão é de Guerra de 100 Anos, mas depois eu fui lendo, parece que é um pouquinho, né, mais ampla, não que a Guerra de 100 Anos não possa estar, e por que não as duas coisas, né, como muitas vezes você fala, né? Acho que sim. As duas coisas, né? I shouted out, who killed the Kennedys? When, after all, it was you and me. Né? Então, assim, eu gritei, quem matou os Kennedy? Né? Tá no plural aí, tem uma observação interessante sobre essa estrofe. Quando, no final das contas, né, after all,
fomos você e eu, fomos nós. Então, assim, aí é que já começa a coisa que eu fiquei olhando assim e falei, caramba, ó, só, o diabo somos todos nós, né? Em algum momento você pode fazer as funções desse diabo, né? Queira você entender como mitologia específica, né? De religiões ou não. Observação sobre os Kennedy é que pelo que eu li, em princípio, quem matou o Kennedy era para ser só o presidente. Mas pouco tempo, quando já estava escrito, parece que Morreu tempo Bob. depois morreu o Bob. E aí eles alteraram, bota os Kennedys. Né? Morreu então, não, mataram o Bob também. Exato, mataram, exatamente. E aí ele acrescentou, então em princípio era para ser só o presidente, John Kennedy, e aí ele acrescentou o Bob, por isso ficou os Kennedy, né? Ficou no plural por isso. Aí já vale também, né, a contextualização para o nome da banda Dead Kennedys, né? Não é à toa. Exatamente, exato. Dead Kennedys é disso aí, gente. Rolando aí. Aí muda um pouquinho, né? Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste, and I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay. Então, assim, por favor, permita-me apresentar. Sou um homem de riqueza, né, e requinte, né, e bom gosto. Armei armadilhas para os trovadores, né, para os menestréis, né, os troubadours, que foram mortos antes de chegarem a Bombaim, né, na Índia, Bombay. Não tem muita profundidade específica, nas entrevistas que eu li especificando, mas isso também, né, tem a ver com o fluxo, né, de guerras e de ocupação, né, indo na direção da Índia, indo ao Oriente. Você lembra de coisas a mais aí, cara, nesse verso? Tem aquela história toda lá da guerra da Inglaterra, né, com a Índia pela independência, né, que mataram milhões, né, meu? O Churchill que a gente costuma ver como herói aqui, muita gente considera o Churchill um assassino, né? Diz que ele fez mais de 1 milhão de pessoas morrendo de fome, né, cara? Sim. A referência é esse fluxo colonizador do Reino Unido em direção à Índia. Foi isso. Basicamente, esse verso é sobre isso. Eu perguntei se tinha mais alguma coisa que eu fiquei olhando e falei, cara, isso para mim é o Churchill, né, matando lá na Índia. É isso. E é muito interessante você ver isso do ponto de vista de um inglês que é patriota, né, como ele é, sem dúvida nenhuma, né? Sim. Mas que não deixa de tocar na ferida, né, cara? Não dá para negar a história, né? Não dá para passar pano, né, cara, como a gente fala, né? E eu achei muito interessante quando ele foi colocando isso e tal, eu lembrei, em que período eles estão e tudo. Era assim, ele é um inglês que tem um certo orgulho ali, sim, né, com certeza, e aí tocou nessa ferida aí, pelo menos, né, nessa parte, com certeza. Continuando aí, pleased to meet you, hope you guessed my name. Oh yeah, but what's mudou, né? Eu espero que você, prazer em conhecê-lo, espero que você já tenha adivinhado, né, espero que você já adivinhou meu nome, né? Mas o que está se confundindo is the nature of my game, né? Get down, baby, né? É a natureza do meu jogo, né? Deixa eu ver aqui minhas anotações, tem mais, né? Tipo, get down, baby, né? Aproveita aí. Rodando aí, para baixo. But what's confused... peraí, tem um confusing you, sobe aí um pouquinho só. Só muda esse trechinho aí, ao invés de puzzling you, né, que a gente já falou tanto, but what's confusing, o que está lhe confundindo. Aí, literalmente, ele usou o confundindo mesmo pra gente. E aí, vamos lá, novidade. Just as every cop is a criminal, and all the sinners saints, as heads is tails, just call me Lucifer, because I'm in need of some restraint. Então, assim, tanto como qualquer policial, né, como todo policial é um criminoso, enquanto todos os santos são pecadores, e esse as head is tails, pra gente em português fica um pouco de falar, como cabeça é cauda, tipo o cara é coroa, às vezes depende, tipo uma coisa e outra, né, esse oposto e esse daqui, então a cabeça também pode ser cauda, né, chame-me de Lúcifer, porque eu preciso, né, ser contido, né, de alguma restrição, esse restrain aí, indo aí para baixo. Interessante, porque aí eu acho que vem uma outra questão filosófica nesse sentido, do Lúcifer, né, cara? Porque Lúcifer, todo mundo sabe, né? Ou deveria saber, já é hoje em dia uma questão popular, que Lúcifer é aquele que traz a luz, né? Sim. Então portador da luz, né? Portador da luz. Até dentro da própria religião existe essa interpretação, né? Que Lúcifer não era um diabo, né? Não era um demônio. Não. Ele era um anjo, né? Que ousou desafiar a autoridade divina. Sim, não é? Exatamente. E por isso foi banido. E aí a gente pode pegar, por um outro ponto de vista, por exemplo, do Raul, né, cara? Que ele fala, né?
Mamãe disse a Zequinha nunca pula aquele muro. Zequinha respondeu, mamãe, aqui tá mais escuro, né? Enquanto o Freud explica as coisas, o diabo fica dando toque, né? Ou seja, é aquele que está dando a ideia, entendeu? Que não está Exatamente. rezando a cartilha, né? Sim. É um outro ponto de vista muito interessante aí dessa. E é engraçado, né? Que você lembrou isso aí do Raul, né? Tá mais escuro, isso parece uma referência até ao mito da caverna de Platão, né? De você sair do mundo das sombras, você olhar para o mundo das ideias, o Lúcifer quanto portador da luz. Você lembrar, inclusive, a música de. Você falou isso, né? Eu ia deixando passar aqui. Um dos nomes, né, inicialmente, que eles trabalharam, né, ao invés de The Devil is My Name, né, o nome de trabalho era Fallen Angels, chegou a ser um dos nomes de trabalho, né, Anjos Caídos. E assim, aquela coisa, o diabo de onde vem? Fala, ele era o mais belo anjo de Deus, era o mais piedoso, né, o que mais era obediente, e a queda dele se deu em virtude dessa coisa de levar o conhecimento. Bom, a gente vai entrar em papo bíblico, né? Mas aquela coisa, a serpente, o conhecimento, a árvore do conhecimento. Então, né? Mas exatamente, é aquele negócio do Adão e Eva, né, cara? Tipo, não podia comer do fruto proibido. E o que é o fruto proibido, não é? É o que pode trazer iluminação. Então, às vezes é essa questão da religião, de manter o controle, você entendeu? Se você ousar a não seguir as regras, você vai fugir ao controle. Se a partir do momento que você fugiu ao controle, você passa a ser maldito, entendeu? Você é banido, né? Exato. Então, nesse contexto, ali pode ter uma chave, né? Esse Lúcifer, como o próprio nome diz, não era o diabo, não era um demônio, né? Era só alguém que tinha um conhecimento, ou que ousou buscar um conhecimento que lhe era proibido. Isso é muito interessante, cara. Sim, com certeza, né? E a raiz, né, semântica do nome dele, Lúcifer, né? É exatamente isso, o portador da luz. De onde vem esse nome? Por quê? Então, a galera ouve, por exemplo, Rock do Diabo, né, do Raul, e às vezes não entende nada, mas tá muito claro o que ele tá falando. Isso também tem a ver com Bom, eu já ia entrar no outro tema que é mais complexo. Vamos lá. Aqui. So, if you meet me, have some courtesy, have some sympathy and some taste. Use all your well-learned politeness, or I will lay your soul to waste. Então, assim, se você me encontrar, né, me conhecer, tem alguma cortesia, né, uma simpatia e um certo bom gosto, né? Use toda a sua educação, né, tão bem aprendida, né, esse well-learned, né, or I'll lay your soul to waste, né? Tipo assim, traduzir, você vai se ver comigo. Basicamente isso, né? É uma expressão, put your soul, lay your soul to waste. Aqui repete, é igualzinho, roda aí para baixo, cara, essa é só a repetição. Bom, vem. Tell me, baby, what's my name? Tell me, honey, can you guess my name? Tell me, baby, what's my name? I'll tell you one time, you are to blame. Então, assim, volta um pouquinho só para eu pegar o primeiro verso ali. Então diga, baby, né? Qual é o meu nome? Diga-me, né, querida, né? Honey, né, que eles usam esse mel como querida. Você pode adivinhar o meu nome? Qual é o meu nome, né, querida? Vou dizer uma vez, né? You are to blame, né? Então, gente, é o seguinte. E tem uma coisa, né? Esse you are to blame, né? Blame é culpa, né? Você, né? Que é culpado, né? Disso, a culpa é sua. Tem umas curiosidades, né? A gente voltando ao começo lá com a Marianne Faithfull, esse uhul que a gente ouve no fundo, a Marianne Faithfull é uma das pessoas que fez o backing nessa música, né? Além de ter dado o livro que trouxe toda a ideia para o Mick. E ser a namorada dele na época. Né? Pois é. Ela é um dos backings, né? E a ideia desse que é uma das coisas mais marcantes, né? Foi basicamente começou com um acidente, assim. Enquanto o Mick estava gravando, um dos engenheiros, dois, na verdade, deles, estava assim, tipo, ele ouvindo assim, falou, pô, mas quem é esse Mick? O cara ficava, who, ouvindo assim, e o Mick ouviu uma hora, né? E eles começaram a brincar com isso, Eu falei, nossa, isso ficou legal. Cara, daí que veio, tipo, um cara brincando, assim, falando na sala de gravação, mas quem é esse cara? Me fala aí quem é esse cara. E eles ficaram nesse eu falei, mas pô, vamos colocar isso? E aí tiveram a ideia, a partir desse acidente, digamos assim, de trabalho. Foi daí que veio o que não era era who. Nunca ia imaginar que ia se tornar quase um mantra no show. Cara, galera, um mantra. Ontem eu botei no Kiss in Concert, cara, e ele fica um tempão fazendo só regendo a galera.
Não, e né? Acho que tem numa das entrevistas que eu li aqui, ele fala, é uma coisa meio, é um mantra, meio hipnótico. Ele fala, é um mantra que não acaba. Foi o Keith, o Mick, os dois, né? Todo mundo já deve ter falado isso. E é um mantra, né? Essa coisa não acaba e fica, tipo, e aí tem umas curiosidades de gravação, tipo, o Keith, ele gravou o baixo e a guitarra. O Brian Jones, ele tocou piano e maracas, parece. Então, assim, eles fizeram eles se arriscaram, eles tentaram coisas diferentes, né? Eles queriam tentar coisas diferentes. E ficou um negócio incrível. E realmente é hipnótico, né? Uma coisa, e você vê que é circular, né? Você vê que é bem mântrico, né? Digamos assim. Ela fica indo voltando e você fica preso naquilo, e como você falou, e o Mick fica regendo, né? Esse moto, né? Que fica, essa repetição. E é genial, né? É um moto perto, cara. O que eu acho maravilhoso, cara, é exatamente tudo isso que a gente está falando, resumindo, né? Como disse aqui o André Luiz, ele falou, não imaginava que a letra, né, fosse tão profunda e que o Jagger canta sem teleprompter, né? Ele lembra todos esses detalhes de cabeça até hoje. Quanto a isso, eu tenho minhas dúvidas, não tenho certeza, mas assim, é incrível exatamente isso, a profundidade dessa letra, cara. A quantidade de referências que ela tem, né? A origem dela, da literatura, né? E tanta coisa que ela traz nesse contexto. E a galera às vezes acha que o Rolling Stones é só uma banda de rock and roll básico, né? Tipo, fala de mulher, fala de estrada e bebedeira. Não é só isso, né, cara? Os caras liam muito. O Mick é um catedrático, né? Praticamente no rock, né, cara? O cara com muita informação, muita cultura, né? Ele é um cara culto, ele é um cara bem culto, cara. O pessoal não leva a sério, né? Olha, você acha ele meio larga, não, cara. Ele é um homem estudado, né? Doidão, mas é estudado, cara. Exato. Enfim. Um pegador letrado. Né? Pois é. Enfim, e essa música, né, trouxe toda essa questão, a primeira associação, e claro, aí bandas que gravaram depois cover, né, e tudo. Né? Acho que o Motorhead gravou cover de Sympathy for the Devil, né, cara, se não me engano. Acho que tem uma versão do Motorhead. Enfim, muitas bandas fizeram referência a isso, e isso alimentou, digamos assim, a lenda da banda. Ele até fala que ele nunca tentou isso, ele até cita o Jimmy Page, fala, o Jimmy Page ele aproveitou melhor essa coisa de lenda com o negócio de diabo e tal, que não era a intenção dele. E, tipo, só uma curiosidade sobre controvérsias que surgiram por causa disso, né? Teve uma outra música, né, que surgiu nesse período lá, o Street Fighting Man, que ela foi controversa porque foi relacionada, né, com os distúrbios raciais, os protestos de estudantes na Europa e Estados Unidos. Então, assim, foi um período turbulento para eles por mais de uma razão, né? E claro que religião, né, ou um elemento religioso sendo colocado dessa maneira, com certeza, né, chamou muito a atenção também. Sim, ele teve a ideia de chocar. Quanto a isso, não tenha dúvida. Principalmente com essa questão do Rock and Roll Circus, né? Que nem o pessoal tá comentando aqui, ó. O Valdo tá falando que lá no Rock and Roll Circus tem o John Lennon, o Tony Iommi, o Clapton, tá todo mundo lá, né? Quem mais comentou aqui? O Edson falou, o John Lennon tá pirando. Tem uma hora que aparece, dá um corte pro John Lennon assim na plateia junto com a Yoko, ele tá realmente no frenesi da música, assim, é genial. E o Mick representando aquela espécie de dança, né? Meio tribal, meio terreiro ali. É incrível, cara. Ele fala com todas as letras. É uma coisa que ele queria impressionar, coisas que as pessoas brancas consideram algo assustador. Ele fala assim, são as palavras dele falando disso, né? E realmente, né? Ainda mais naquela época. E é aquilo, né? A gente tem, como a gente falou lá no começo, tem um pouquinho de Brasil aí, né? Tem um pouquinho. Ela não foi composta no Brasil, como a Hank Tank Woman, mas reza a lenda que foi depois de uma passagem pela Bahia, quando o Mick foi ao templo de Candomblé e ficou bem impressionado com o que ele viu, né? Assim como ele tinha ido num templo de Umbanda lá em Araraquara. Olha! Ele se embreava por aí. Pô, diz a história que lá em Araraquara, aquela passagem por Matão, né? Eles queriam conhecer um lugar assim, aí levaram eles num terreiro de Umbanda em Araraquara, e eles pediram uma fita cassete, alguma coisa com o registro dos sons que rolavam lá, e ninguém tinha, evidentemente, isso, entendeu? Então eles meio que estavam querendo capturar esses sons para depois serem usados no estúdio. Eles tentaram reproduzir do jeito deles, né? Saiu essa coisa meio maluca, né? Que
o Keith já se referiu como uma rumba. Não, eles falando, quando eles dão entrevista, cada hora eles chamavam de uma coisa. Meio afro, meio. Aí eles falam sul-americano, eles já associam que é uma coisa, né, para eles associam caribenho, sul-americano, africano, falam rumba, tudo que é latino ou afro, eles acabaram usando em algum momento para se mas é normal, né? Normal, não é a cultura dos caras, né? A gente, quando vai falar de outras culturas, a gente mistura também as referências, né? Total, né? Mas é isso aí, cara. Uma letra espetacular, cara. Muito conteúdo. E vale a pena conhecer um pouco mais, né, dessa história. Com certeza, a letra e a música, né, cara, tudo. Acho que é uma das músicas mais perfeitas dos Stones, né, ao meu ver, assim, olhando tudo, liricamente, o campo de harmonias e tudo, os elementos usados, é uma das mais perfeitas dos Stones e uma das grandes da história do rock, né, ela tá ranqueada sempre entre as 30, 50, 40, né, mais importantes da história da música, não apenas do rock, mas da música no mundo, né. Então, a próxima vez que você ouvir Sympathy for the Devil, não pense que é apenas mais uma música inocente de um jovem revoltado que gostava do diabo. Não é isso. Definitivamente passava muito longe disso. Exatamente. Não subestimem, né? O Mick Jagger. Valeu, gente. Obrigado aí, paciência todo mundo. Boa noite. Se cuidem, gente. Valeu, Rodrigo. Valeu.